que eu vou falar com vocês é um pouco mais relacionado à infraestrutura, então o pessoal ali falou que a infraestrutura vai gostar mais, só que também não deixa de ser uma responsabilidade dos desenvolvedores, é uma responsabilidade de todo mundo, que é a gestão de repositórios com o Nexus. O que é essa gestão de repositórios? Muitas vezes no projeto de vocês têm que importar uma biblioteca de terceiros, no caso do Java, um jar, no caso de outras linguagens, tem que importar uma DLL, ou algum tipo de artefato que eu não sei quais são de todos, então não tem problema. E para isso, pouca gente tem aquele gerenciador. Uns vão usar o mail, que vai fazer o download daquele repositório para você na sua máquina local, e quando você fizer a transferência do seu código para o repositório de códigos, e outro desenvolvedor fazer o push o pull desse código, ele vai ter que na máquina dele também fazer o download desse artefato. Ou pior ainda, muitas vezes no seu projeto você armazena isso dentro do repositório de código, porque você não tem um gerenciador, então você está lá com o seu artefato dentro do repositório, mudou da versão 2.0 para 2.1, você deleta, coloca a nova e transfere para o repositório de código. E fica fazendo esse trabalho sempre manual. Isso é um trabalho manual que pode acarretar vários erros. Então, se você tem um gerenciador de repositórios que vai buscar isso da internet, tranquilo, você tem um mail. Só que você também começa a consumir tráfego de rede. Então você vai puxando esses artefatos, lança o seu código lá, vai iniciar o seu projeto, um desenvolvedor novo vai entrar e você tem que colocar o projeto na máquina dele. Daí começa a fazer o download daquele monte de coisa para ele. E toda a mesma coisa, pifou sua máquina, teve que formatar, perdeu tudo. Então você vai ter que fazer de novo um download disso daí. Então, uma boa prática que eu venho tentando adotar aqui, que eu coloquei agora em homologação há alguns dias, e estou tentando levar aqui para o time Java, e posteriormente vou falar sobre isso com os outros times, é usar um repositório central que fica armazenado no nosso servidor. O caso seria assim, você teria um repositório que é o Nexus, que ele armazenaria todos os artefatos vindo de fora, os artefatos externos, os artefatos específicos de algum vendedor, porque muitas vezes quem trabalhou em Java usou Prime Faces, em versões mais antigas, tinha que ir lá e declarar qual repositório, de onde que ia vir esse artefato, esse jar, de onde que ia vir, porque ele não estava na central do Maven, hoje em dia já está, mas mesmo assim você tem que fazer o download. Isso para pessoas como um designer, por exemplo, que não entende muito do Maven, você vai colocar lá na máquina dele, ele vai baixar tudo, vai dar os problemas, porque vem algum artefato corrompido no download, ele não vai saber o que fazer e vai lá alocar um desenvolvedor para ficar lá do lado dele, apagando o diretório, procurando o que aconteceu, qual foi o artefato que deu problema. Então, hoje em dia, mantemos o Nexus instalado no NOC e mandamos todos os nossos makers pegar o artefato de lá. Então, basicamente, vai fazer assim: ei, NOC é o nosso lugar de infraestrutura. Ele vai falar: ei, servidor de infraestrutura, você tem o artefato que eu quero aí, aquele jar para eu pôr no meu projeto? Aquela biblioteca de terceiros? Tem, então me dá. Não tem? Então agora você faz o download. Então, poucos os casos vão ser em que você vai fazer o download e usar o tráfego. Quais são o problema de você pegar e usar o tráfego de internet o tempo todo para ficar baixando isso? Muitas vezes, alguns produtos são hospedados nos servidores da sua empresa. Então, causa lentidão na rede. Mas na minha empresa não é. Então, que se exploda, né? Não tem problema. Mas daí você vai ter alguns benefícios que eu vou falar aqui. Primeiro, você vai ter o caching de artefatos locais. Então, ele vai estar local, armazenado tudo ali no nosso setor de infraestrutura. Então, você vai conseguir buscar ele com muito mais velocidade. Retirar seus jars do repositório de código. Então, você não vai manter eles lá no seu repositório de código, tem que ficar tirando eles na mão, um por um, colocando a versão 2.1, depois a 2.2, depois a 2.3 e mandando lá para o GitHub, para o Bitbucket ou afins, né, o Subversion, né, pior ainda. Vai fazer a colaboração. Desculpa. Colaboração. Você vai ter vai poder trabalhar mais a colaboração não entre as pessoas do time, mas entre os projetos uns com os outros, porque além de enviar o seu repositório, você pode enviar um projeto privado para lá, e todo mundo vai poder acessar esse projeto privado também.
dramaticamente simplifica, reduz esforço. Então, você não vai ter que ficar manualmente baixando isso. Então, isso causa essa vantagem aí. Gerencia também o acesso a componentes privados. E muitas empresas, você ouve falar, determinado projeto só mexe em desenvolvedor sênior, determinado projeto só mexe em desenvolvedor pleno. Então, para essas empresas que trabalham dessa maneira, você pode colocar aquele repositório, aquele jar ou aquela release que você usa em outro projeto. Por exemplo, vamos supor 3 projetos, um projeto de administração que usa um de RH, trabalhando com serviços REST, por exemplo. Então, só um desenvolvedor pode mexer naquele projeto sênior, mas ele está lá no seu Nexus, no seu repositório de código. Então, você pode gerenciar isso aí e colocar senhas para quando for um desenvolvedor desse nível poder acessar. Gerencia a facilidade, múltiplos tipos de repositório. No caso, ele pode trabalhar com o Nugget no .NET ou com o Maven no Java, com vários outros também. Eu não pesquisei todos por não precisar aqui na empresa. Também auxilia você nas ferramentas de build e ambientes de integração contínua. Então, seu ambiente de integração contínua está em outro servidor, só que a todo tempo você está mandando código para lá. E ele está rodando seus testes, está rodando sua integração e você está atualizando sua versão enquanto você comita. Então, esse servidor de integração contínua está também fazendo download de novas versões, novos artefatos e novas bibliotecas para dentro do servidor onde ele está. Então, ocupando espaço lá também. Então, você tem um espaço local, o espaço em cada build que rodou no servidor de integração contínua. Então, isso você poderia livrar tendo um repositório central de artefatos. E trabalha com diferentes linguagens. No caso aqui eu falei já o Java e o .NET, que pode usar o Maven e o Nugget. Também tem outras linguagens, eu só não pesquisei todas ainda, mas tinha várias lá. E diminuir efetivamente o tráfego na internet. Bom, aqui foram os lugares que eu pesquisei e ali o meu contato.